Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar aqui. Eu quero abençoar, meu Deus, a cada um que está acompanhando pela transmissão, a cada um, meu Deus, que está aqui meu Deus, na Taquari, um dos nossos templos. Obrigado, meu Deus, por esse presente. Que o Senhor faça, Senhor, mediante a sua vontade, não a nossa. Não deixa, meu Deus, nenhuma vaidade, nenhuma vontade, Senhor, de aparecer. Senhor, venha ultrapassar, Senhor, a tua condução. Que tudo seja feito pelo teu Espírito, meu Deus. Conduza esse trabalho, conduza essa reunião, conduza, meu Deus, a cada um, Senhor, que está aqui, aqueles, meu Deus, que estão chegando, aqueles que estão acompanhando, meu Deus, em outra cidade, estado, país, meu Deus. Nos ajude. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que nós venhamos ter, meu Deus, uma reunião poderosa, abençoada, meu Deus, selando, Senhor, esse primeiro, meu Deus, culto dos jovens do ano de 2025, essa primeira casa firme de 2025, meu Pai, no propósito, Senhor, nesse propósito tão maravilhoso que nós estamos vivendo, ano do vinho novo, e eu creio nesse vinho novo sendo derramado em odres novos, capazes de suportar, meu Deus, toda essa bênção, essa alegria, essa abundância que vem do Senhor. Nos ajude, meu Deus, a viver este novo tempo. Não permita, meu Deus, que sentimentos, pensamentos, meu Pai, padrões negativos possa impedir, Senhor, o operar, o viver, o abundar, o tocar, meu Deus, o viver, meu Deus, essas revelações, essas transformações e beber, meu Pai, do melhor vinho que vem do Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. A palavra de hoje, que eu preguei às 19h30, pelo poder do Espírito. E um dos pontos que eu trouxe, Isaías 64, Isaías 54, Isaías 55. E eles conversam entre si, porque a primeira coisa que você precisa ter no seu relacionamento com Deus é a consciência do Deus que você serve. Isaías 64 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nunca se viu um Deus como o seu, um Deus que é tão ativo, que opera, que criou, que transforma, que sustenta, um Deus que tem o poder sobre tudo e sobre todos. E quando você entende isso, você tem que ter a consciência que você não pode servir dois deuses. Nós não podemos colocar o nosso Deus como mais um que eu vou servir, eu vou ser conduzido na minha vida. O Deus dinheiro, que pode conduzir as minhas vontades, o Deus imoralidade, que pode conduzir os meus desejos, que pode destruir casamentos, o Deus mentira, que pode me impedir de viver uma verdade. Tantos deuses que muitas vezes nós criamos e nós achamos que precisamos deles para ser feliz, para ser completo. Mas tem coisas na nossa vida que o Senhor permite acabar para você verdadeiramente conhecer o que realmente o Senhor tem para você. O Senhor tem para você o melhor vinho. E Ele faz de maneira totalmente calculada. Ele conduz a sua vida para que coisas que até então você encontrava satisfação, você encontrava plenitude, venha terminar e você realmente amadurecer e conhecer esse verdadeiro Deus. Quanto mais espírito,
quanto mais cheio do Espírito você se enche, mais você recebe esse dunamis de Deus. Este poder que te dá destreza, habilidade, plena capacidade, uma realização, uma fluidez, as coisas difíceis se tornam fáceis. Você não vê mais dificuldade em muitas coisas, porque você decidiu que só uma coisa importa. Não adianta eu tentar colocar o meu relacionamento com Deus no mesmo patamar do meu relacionamento com a minha esposa e com meus filhos. Bispo, mas como assim? Isso é muito óbvio. Porque se você coloca a sua família à frente de Deus, a sua família vai conduzir a sua vida. A sua família vai conduzir as suas decisões. E você sabe que muitas vezes, para não dizer todas, a gente está falando de um relacionamento passional. Isso a gente fala de coração. E o coração, ele sofre de uma doença. A Bíblia diz que ele sofre de uma doença. Quem pode curá-lo? Quem pode entendê-lo? Somente Deus. Então as decisões em relacionamentos com pessoas, com familiares, com esposa, filhos, geram decisões que vêm através de pressão, de aprovação, de validação. Você não pode ser conduzido por isso, você é conduzido pela visão. Quanto mais visão de Deus, quanto mais consciência de Deus, quanto mais você permite que Deus, Ele te guie, Ele te conduza, menos decisões erradas você toma. Quanto mais você entende que eu preciso manter a visão e não ceder à pressão, porque a pressão vai vir. A pressão para você não vir todos os dias, porque vão pressionar, olha, você não está passando tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa. Você está gastando demais com combustível, com passe de ônibus. Pressões financeiras, pressões da família, pressões, as pressões chegam. As pressões, o seu chefe mandando você ficar até mais tarde. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você não consegue tentar equilibrar as duas coisas porque você está tentando agradar as duas pessoas e você não consegue isso. Não dá para agradar as duas pessoas, você sabe que você está no tempo de guerra, num tempo de foco, num tempo de rompimento. Você está em um lugar alto e você precisa permanecer nesse lugar alto, porque nesse lugar alto é que Deus vai dar vitória. O povo ele foi para Mispa e eles ficaram na torre de vigia no lugar alto. A Bíblia diz no final de 1 Samuel 7 que a todos os anos Samuel passava por Betel, Gilgal e Mispa. A casa de Deus, o lugar da aliança e a torre de vigia. E esses três lugares que você precisa estabelecer na sua vida. Você precisa estabelecer a casa de Deus na sua vida. Você precisa sempre estar lembrando da aliança que você fez com Deus, dos votos, das promessas. Você precisa sempre estar em lugares altos. Você não tem que ficar em lugar baixo. O próprio Neemias, Sambalate, Tobias, Gesem, ficava chamando ele, vem aqui para a gente comer. No final ele já estava assim, vem aqui, a gente só quer conversar. Eu não vou descer, eu estou num grande projeto e eu não posso parar. Você está num grande projeto, o melhor ano da sua vida começou. Você não pode parar. E essa resposta que serve todos os dias, em 365 dias no ano, eu estou num grande projeto e eu não posso parar. Eu não posso descer para falar com você. Se você quiser, você suba para falar comigo. Isso é algo muito importante. Não é uma questão de deixar, é uma questão de prioridade. Você não pode, a todos os momentos, que pessoas que você se importa, você ama, querem uma atenção sua e te levar para um lugar que desprioriza Deus, você precisa se manter nesse lugar. Você precisa priorizar a Deus, porque é somente Deus que vai te manter nesse lugar. Somente Deus que vai te fazer tomar decisões inteligentes, decisões
com sabedoria, com discernimento. Somente a palavra de Deus que vai te dar conhecimento, entendimento. Somente o seu relacionamento com Deus que vai te preencher. Nenhum relacionamento te preenche mais do que Deus. Nenhuma elogio de filho, de mãe, de pai, pode te preencher mais do que Deus. Tudo parte de Deus. Somente Deus conhece a sua criação. Somente o Criador conhece a sua criação. Somente o Criador tem um manual de vida para você guiar a sua vida, você guiar a sua casa, você guiar as próximas gerações. Então, desde a antiguidade, não se viu e nem ouvido se percebeu um Deus como esse. E Isaías 54 já diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quando você tem a consciência de Deus, você sabe, eu estou no lugar alto, existe uma coluna de fogo sobre mim. Nenhuma seta inflamada do maligno vai me atingir. Porque eu tenho um escudo, eu tenho a palavra, eu tenho uma decisão de fé, de vida, que me coloca nesse lugar. Se você toma as decisões voltadas por aprovação de pessoas, você sabe disso. Um dia eles te elogiam, um dia eles te criticam. Um dia queriam colocar Jesus como rei. Outros crucificaram ele. Então, mediante teu espírito, ou mediante aquilo que essa pessoa está vivendo no momento, você vai servir ou não servir. A essência do ser humano é uma essência egoísta. E é por isso que você vê isso até nos bebês. Um egoísmo nos bebês. Eles são puros. São santos, são salvos, né? Mas você vê uma essência egoísta. E a única maneira de nós não sermos egoístas e receber essa generosidade, esse amor ao próximo é com Jesus. Você não tem um acesso ao Pai se você não passar pelo Filho. E Filho fala de coração, Filho fala de intenções e motivações. Jesus, Ele é aquele que te dá vida. É a única verdade. É o único caminho. Nós não precisamos inventar um outro caminho, o caminho já está formado. Você não precisa relativizar uma verdade, não só existe uma verdade. Você não precisa acreditar que a sua vida, como o mundo quer passar, que aqui nós sofremos lavagem cerebral, que aqui nós não vivemos, nós não temos vida. Porque o mundo está baseado em bebida, em cigarro, em traições, em bebedeira, que gera tristeza, frustração, amargura, maldição, doenças. Então, nós vivemos a única vida que o Criador separou para nós. E essa é a única vida que vai te satisfazer. E se existe alguma seta, alguma situação contra você, contra a tua casa, a palavra de Deus garante que nenhuma ferramenta, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança, repita comigo, herança. Essa é a herança dos servos e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará que me apraze e prosperará para que a enviei. Todas as declarações, todas as orações, todas as profecias, as palavras, tudo que sai da minha boca, ela vai se cumprir. Esse é o momento que eu falava com uma pessoa recentemente e eu mostrava para ela, você chega num momento que quando você está com outras pessoas, que muitas vezes você até se sente inferior, para você ser amado,
ser importante nessa roda de amigos, nessa roda de pessoas, você muda a sua personalidade e você começa a fazer piadas que não cabem mais para a sua posição. E você fica uma pessoa sem identidade, sem personalidade. Você desce o seu padrão que você estabeleceu. E ali, você fica menor, você fica pequeno. Você não agrega. E ela falou, olha, eu não tinha consciência disso, porque quando eu mudava simplesmente, eu achava que eu precisava fazer gracinha, eu fazia essa pessoa rir para ser amada. E você não precisa fazer isso. Você precisa manter o seu padrão, por isso que muitas pessoas perdem a identidade quando está a sua identidade baseada no mundo, ou naquilo que você faz, ou nos seus talentos. Você precisa estar a sua identidade baseada em Deus. Porque você tem uma convicção de quem você é, do homem que você é, da mulher que você é. Então, quando você tem essa consciência de quem você é, você sabe o Deus que você possui e as palavras que precisam sair da sua boca. Palavras de declaração que levantam e não que derruba. Palavras que constroem e não que destroem. Palavras que edificam e não que arrasam, e não que derruba. E por quê? Porque toda palavra que sair da sua boca, isso vem desde a criação do mundo no livro de Gênesis. Deus disse e Deus viu. A todo momento as palavras, elas criam vida. Então você precisa a todo momento ter a consciência que a minha boca é uma ferramenta de vida ou uma ferramenta de morte. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. No livro de Jeremias, eu estava ainda falando do culto, falei ainda no poder jovem, isso cabe muito para todos, especialmente para os jovens. O Senhor me deu essa mensagem, eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer eu o separei e o nomeei para ser o profeta às nações. Então eu disse, soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Aqui novamente eu falo de uma consciência. Deus, olha como é forte isso. Quando você estabelece isso como uma verdade na sua vida, você se torna uma pessoa diferente. Olha como é forte isso. Antes, como diz aqui na Bíblia, na palavra, antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei. Você já parou para pensar? E quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já sabia que você estaria nesse dia 22 de janeiro de 2025, nesse culto dos jovens. Deus, Ele sabe de tudo. Isso é que nós precisamos entender. Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares, Ele não está ligado a um tempo. Então Ele já escolheu você. Ele já te separou. E se Ele te separou e se Ele te escolheu, Ele vai te sustentar. Se Ele apontou, Ele paga a conta, Ele é fiel para terminar, Ele já está te conduzindo por todos os desafios da sua vida. E aqui Jeremias, ele tinha colocado uma justificativa. Eu sou jovem demais para falar ao seu nome. E muitas vezes você vai falar, bispo, mas eu não sou jovem, já tenho meus 40, 50, 60 anos, não sei. Agora, e espiritualmente? Tem muitos ainda que são bebês espirituais. E não se vê capaz de falar em nome de Deus. Você sabe que eu peguei muitas pessoas nesse sábado, quando eu estava evangelizando lá, nas ruas, e eu decidi que cada pessoa, eu não voltaria para casa com sangue nas mãos dessa pessoa. Eu vou dar tudo.
Tem um vídeo, o vídeo começa inclusive, eu andei um quarteirão todo, a pessoa falando, eu não quero, não, me deixa, me deixa, parecia que eu estava vendendo TechPix, eu falei, não quero. Ela falou assim, não, eu preciso falar para você. E eu comecei a falar, olha, você está com, olha quantos filhos aqui você tem, eu tenho 2 filhos. Eu comecei a falar, no final as pessoas sentou, outras pessoas também, eu chegava, ela já botava uma mão na cara, eu sou macumbeiro. Opa, agora que eu sei que você precisa. Pessoas às vezes acham que a gente precisa olhar, a gente tem 2 modos de ver. O primeiro, não, tudo bem, eu vou respeitar. O outro fala, não, agora eu entendi porque eu estou aqui. Agora eu vi que o negócio está feio aí, agora que eu vou falar mesmo. Nossa, mas a todo momento, a pessoa me deixa, não fala, eu sou aqui, não, eu sou da Umbanda, eu sou no que, não tem problema. Eu estou aqui para falar de um Deus que te ama. E eu falei, qual é o seu nome? E eu fui falando, eu fui conversando. Graças a Deus, a grande maioria aceitou a oração, aceitou vir na igreja. Outros momentos eu pegava outras pessoas de outras congregações e muitas vezes foi menos receptiva do que uma pessoa que tinha, que não tinha a mesma fé minha. De até mesmo me deixar falando sozinho, ou enquanto eu oro, ficar com o olho aberto, somente aquela cara, vai acabar quando? E eu cheguei no momento, a pessoa falou assim, não, eu sou de tal lugar. Eu falei assim, eu sou de Jesus. Não, eu também sou de Jesus, então a gente está do mesmo lado. Então aceita a minha oração, criatura. Então a gente está do mesmo lado. E eu falei para ela falou assim, não, sim, vamos, tá. E aquela coisa, tem pessoas que acham que só eles vão para o céu. Só eles estão servindo a Deus. E eu falei, a gente já tem tanto inimigo lá fora, a gente vai gerar divisão tendo a mesma fé? Isso não existe. Não seja arrogante, não se torne uma pessoa superior, achando que você é melhor, que o seu Deus te ama mais. Não, o seu Deus ama do mesmo jeito. E assim, eu sei que o amor é igual, mas o agradar é mediante a fé. E eu decido, eu vou ter a fé de te amar, independente do que você fizer comigo. E eu sei que eu posso agradar mais a Deus do que você. Por quê? Porque eu tenho fé de entender que esta pessoa muitas vezes está cega e ela não está vendo. Que se eu estou aqui, se eu estou orando por ela, estou falando a palavra e pregando a palavra para ela, eu preguei. Eu gosto de falar que quando eu pego o ponto de ônibus, é igual o peixe no aquário, Você não tem como fugir, Porque eles estão esperando o ônibus. E eu pregava, e o pessoal queria ir embora, Mas eu pregava, eu falava, e eu orava, Eu falei assim, eu vou fazer a minha parte até o ônibus vir, depois aparece outra remessa. Então você fica parado só esperando a outra remessa, e eu vou continuando. Inclusive, mães... Eu peguei uma senhora que estava junto com a filha, e a filha, olha, eu estou chamando ela para a igreja. Eu falei, então, mas agora ela vai para a minha. Agora eu estou aqui e ela vai, porque eu estou mostrando esse ano é do vinho novo. Deus tem separado coisas grandes para você. Amém. Esse é o teu momento, essa é a tua hora. Eu sei que não existe coincidência. Eu falei para ela, você acredita em coincidência? Eu acredito em destino. Eu fui destinado, eu acordei hoje e Deus me separou. Da mesma forma que Deus separou Jeremias, Ele me escolheu para eu estar aqui neste lugar e a gente está no mesmo horário, está no mesmo lugar e não existe coincidência. Deus tem uma palavra para você. E eu falava de João 10:10. E eu falava de tudo que eu tinha direito ali e a pessoa não tinha como fugir, porque o ônibus não tinha chegado. Então, então vai continuar, vou até o final aqui. Então só, como se diz, que o ônibus atrase e que o Senhor prevaleça, em nome de Jesus. Então, eu vejo o seguinte, Deus ele tem separado grandes profetas como Jeremias para essa nação. Deus ele tem falado e te chamado para um novo tempo, para você representar a Deus com autoridade, com ousadia. A autoridade que Deus deu a Jeremias, autoridade sobre as nações. E o que você precisa fazer é simplesmente obedecer aquilo que ele diz. O Senhor respondeu, não diga que eu sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar, ou seja, você não precisa inventar nada, você não precisa se intimidar por nada, é só obedecer, mais uma vez, ordem simples.
faz o que Deus manda e não precisa pensar. Você precisa obedecer o que Deus está falando. Faça o que eu estou dizendo. O que ele disse? Não diga isso. Ele diga o quê? Pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Vai estar onde eu quero e vai falar o que eu quero e ponto. O dia que alguém tentou fazer isso foi cair na boca do grande peixe, é ou não é? Foi tentar mudar o lugar e a pregação. Então, assim, tem gente que está agindo igual Jonas, em vez de agir como Jeremias. Haja como Jeremias. O que ele disse? Deus continuou. E não tenha medo do povo. Esse é o problema de muitas pessoas. Agora mesmo, antes de começar o Poder Jovem, os jovens estavam fazendo uma chamada e depois estavam com o batuque lá, com o negócio, esqueci o nome do negócio, como chama o negócio? Carrão, né? Carrão. E aí eu falei, então vamos lá. Começa a bater aí, vamos ver quem vai dançar melhor. Foi dançando lá o pessoal. E eu falei, seja livre. Eu falei, não se importa, ninguém está se importando com o que você está fazendo. Seja livre. E eu fui, falar, vai você, bispo. E eu fui, né, dei aquele espaço grande, né, pareceu o John Travolta, né, arrasei naquele momento. Aquele foi o meu momento. E eu falei, seja livre. Para de pensar o que os outros estão pensando, ou que falar o que os outros estão falando. Para de se intimidar o que os outros estão pensando. E aqui estava dizendo, ô Jeremias, para de pensar, para de analisar, para de se intimidar, para de achar que eles vão te rejeitar, porque vão mesmo, horas. A palavra de Deus diz, feliz aqueles que foram perseguidos. Né? Isso já é uma palavra que te antecipa que você vai ser rejeitado. Eu já sabia. 80% eu fui rejeitado, mas eu te falo uma coisa, o dia do julgamento vai estar lá um vídeo lá meu, correndo atrás dessa pessoa, e Deus fala, opa, você não tem direito. O meu servo Fernando andou o quarteirão todo com você, enquanto você negava, então, você já teve a sua chance. Eu não vou ser julgado pelo sangue, ou melhor, pela falta de oportunidade, que eu não aproveitei, ou melhor, pela oportunidade que eu não aproveitei. Então, Deus disse, não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e eu o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca, hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Olha que coisa forte, Deus ele botou a mão na sua boca e ele diz, veja, coloquei as minhas palavras em minha boca. Eu falava agora para os jovens, que muitas vezes eu estou numa conversa, falando com uma pessoa e não consigo lembrar um versículo específico, mas quando eu estou aqui no altar, eu lembro até onde está a vírgula no versículo. É para mostrar que pelo poder do Espírito, o Espírito te faz lembrar. Ele te dá poder e autoridade. Ele não te faz esquecer o que é importante. Então saiba que Deus colocou a mão na sua boca e colocou as palavras que você deve falar. E a única coisa que ele pede, tenha coragem, não tenha medo do povo, porque eu estarei com você e eu vou te proteger. É só você abrir a boca e Deus ele te encherá de palavras. Deus está chamando Jeremias e está dizendo, hoje eu lhe dou autoridade. Fala, eu recebi autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Isso é muito forte. O Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? O que você vê, Jeremias? Deixa eu te perguntar, o que você está vendo? Fernando, o que você está vendo, Fernando? O que você está vendo, Jéssica? O que você está vendo? Eu respondi, vejo um ramo de amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Repita comigo, todos os meus planos. Todos os meus planos. Olha como é forte. De 21 de dezembro até 20 de março é o tempo de inverno em Israel.
A partir de 20 de março você começa o tempo de primavera. No final de janeiro, início de fevereiro, inicia os primeiros brotos e ramos das árvores de amendoeira, que cresce de 4,5 metros a 9 metros. Olha como é forte. Nós estamos na mesma época que chega essa palavra. E Deus ele está mostrando a você, de uma maneira profética, que se você olhar para o lado, você vai ver ramos de amoreira e você vai ter certeza que isso que se levantou e você vê que mesmo sendo pequeno, mostra, isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Você já está vendo que a primavera está chegando. Se você olhar para o lado e começar a observar, você já está vendo que tem árvores brotando que representa o seu vinho novo. Situações que você já pode ver que elas estão nascendo. Isso é para mostrar que eu estou vigiando e certamente realizarei todos. Repita comigo, todos. Todos. Todos os seus planos, todos os meus planos, ou melhor, todos os planos de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo você sendo criativo, o propósito de Deus é melhor que o seu. Fato. Você não tem uma criatividade como a de Deus. Quando você acha que vai vir dali, Deus ele te surpreende, frustra seus planos com planos melhores, mais abençoados, mais perfeitos, mais redondos. Quando você acha que você vai para um lado, Deus te manda para o outro. E você vê o amor de Deus na sua vida. Eu quero que você pare de ficar olhando para as coisas erradas e comece a olhar os ramos de amendoeira que já estão brotando. Porque isso mostra, nós estamos na mesma época. Daqui 23 minutos, você vê, nós estaremos entrando no dia 23, faltando 7 dias. 7 dias não, hoje vai até 31 não? Esse mês? É 31 ou 30, gente? É 31, né? 31. Então falta 8. Vai faltar 8, até para finalizar. E o final, o início dos primeiros brotos é o final de janeiro, início de fevereiro. Então nós estamos na época que essa palavra de Jeremias vem para mostrar que é pelo poder do Espírito. A palavra está vindo a todo momento. Bezalel será pelo poder do Espírito. Zorobabel não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito. É ou não é, pessoal? Sim. Então é pelo poder do Espírito. É em nome de Jesus. Bom, a palavra é não tenha medos, não tenha medo, né? Não tenha medo de encher as suas talhas, não tenha medo de ser a pessoa que o Senhor te criou para ser. É algo que o diabo vai lutar com todas as forças, né? Usar todas as ferramentas para fazer com que você acredite que não é para você, que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir. Voltando um pouquinho na palavra de Isaías 54, quando fala toda a ferramenta preparada contra ti, todos os dias o diabo ele prepara as ferramentas contra a sua vida. É como assim, vamos ver que ferramenta eu vou usar hoje para essa pessoa. Eu vou atacar a saúde dela, eu vou usar esta ferramenta. Eu vou usar a ferramenta das palavras, eu vou lançar setas, mentiras, porque eu sei que hoje, do jeito que ela está, ela vai cair. Então, toda ferramenta preparada contra ti, se você crê em Jesus, não prosperará. E a Bíblia diz, e toda língua que se levantar contra ti. Então, toda língua, todo pensamento mentiroso, todo mal que se levantar contra ti, crendo em Jesus, não te condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça de quem vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, essa palavra pertence ao justo, daquele que crê e acredita na palavra do Senhor, que nenhuma ferramenta, que nenhuma palavra, porque a Bíblia ela nos ensina, todos nós vamos ter ataques.
Mas nós precisamos combater esses ataques, que é o que diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o quê? Nisso pensai. Ou seja, pense no que é bom. A porta do nosso coração começa onde? Na mente, não é? Então, todos nós vamos sofrer esses ataques, porque todos os dias o diabo vai preparar suas ferramentas contra a nossa vida. E nós não podemos deixar. E a palavra de Deus para este momento é: enchei-vos do Espírito Santo, que está em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha. Recebe poder aquele que recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder. Poder contra toda ferramenta preparada, arquitetada, planejada pelo diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua saúde. A palavra de hoje, antes de você nascer, eu já o criei, eu já o formei, porque o diabo, o que ele mais quer, né, o que ele mais luta, é destruir com a nossa identidade em Cristo, não é? Ele quer destruir com isso. Porque quando você não acredita na verdade que o Senhor, antes de você nascer, ele já tinha tudo preparado, tudo organizado ali. Quando você deixa de acreditar nisso, você passa a acreditar nas mentiras do diabo. E quando você acredita nas mentiras do diabo, você deixa de cumprir o propósito que o Senhor determinou para a sua vida. E você acaba acreditando em mentiras. Que foi o que o Fer acabou de ler em Jeremias. Na Bíblia encontramos Jeremias. Também tem Moisés, né? Eu sou gago, não sei falar direito. Moisés, rapaz, você não está falando isso para mim? Não foi isso? Homens que estavam inseguros, olhando para eles e não olhando para aquilo que Deus queria fazer através deles. Deus queria usar esses homens com poder, com autoridade. Foi o que ele disse para Jeremias, que o Fer acabou de ler. O que você está vendo? Muitas vezes na nossa vida nós precisamos fazer essa pergunta. Sabe aqueles dias que você está tendo aqueles ataques? Você tem que parar e falar assim: peraí, o que eu estou vendo? Jéssica, o que você vê? Não, peraí, isso aqui é um ataque. Eu vejo o diabo querendo me enganar. Então, não deixa. Nós temos que estar atentos, né? A bispa testemunhou, o testemunho que a bispa trouxe no domingo foi algo que mexeu muito com a igreja e fez as pessoas, né, ampliarem a visão. Porque, às vezes, a gente não pode... Somos ensinados a não ignorar os pequenos sinais e as questões do dia a dia, mas combater. Combater da maneira certa. E aqui o Senhor estava levando Jeremias a ver da maneira certa. A não olhar para aquilo que era ali a parte física, mas olhar para aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Eu ponho palavras na sua boca. Eu te uso, porque é pelo poder do Espírito. E ele falando aqui, eu lembrei de algo que eu vivi em Kissimmee, que foi um desafio para mim, mas eu fiquei encantada, né? Porque quando Deus ele tem algo, ele quer te usar, ele te usa e não importa a língua, não importa a pronúncia, ele vai te usar. E até a Andréia está aqui, que eu já comentei com ela, que muitos anos atrás tentei fazer inglês, mas não tiveram paciência para me ensinar. E eu acabei desistindo. Falei assim, eu não tenho paciência, eu não entendo nada, não consigo entender porque eu tenho que falar uma palavra antes, depois a outra, tudo contrário. Não consigo, não quero. Então, eu criou aquele bloqueio, sabe? E aí a Andréa falou assim, não, pastora, é tranquilo, é mais fácil do que o português. Eu falei assim, não é. Não é mais fácil o português. Inglês é algo muito difícil, não dá para entender. E olha só, é exatamente essa palavra, eu ponho palavra na sua boca. Aí nós fomos para Kissimmee, fui dar aula na escolinha no primeiro domingo, aí colocaram a Saperna, né, que é americana. Eu fechei a porta e falei, e agora? Que ela queria aprender como dar aula para as crianças, né? Que eu fiquei ali 2 domingos, então ela queria aprender. E ela queria dar aula também. Eu falei,
Pensei, meu Jesus, e agora? Como que ela vai me entender? Como eu vou entender ela? Como que vai ser isso? Falei, vamos confiar. E ela entende um pouquinho de espanhol, ela é uma graça, ela entende um pouquinho de espanhol, um pouquito, né, de espanhol, ela fala um pouquito. Mas o que ela não entendia, ela perguntava para Maria, Maria traduzia, e assim nós fomos. E olha só que coisa interessante, né? E não é que eu consegui entender a mulher em algumas coisas, que ela falava inglês? Falei, nossa, eu estou captando a mensagem. Peguei, entendi. E quando eu estava ali falando, ela também estava entendendo o que eu estava falando. Que é exatamente essa palavra, é pelo poder do Espírito. No culto, ela assiste o culto, o culto está sendo traduzido ao vivo através de um fone. O fervil, ela está ali no culto, ela não entende o português, mas ela está ali, ela está entregue. Olha que coisa impressionante, não é? Quando tem o Espírito Santo, todo mundo começa a se entender. Não importa se tem uma cultura, uma outra linguagem. E isso foi algo muito bom para mim, porque aí ela começou a falar comigo e eu comecei a arranhar, nem sei se isso é arranhar, mas eu falei assim, eu vou ver se eu vou ganhar, vou aproveitar essa oportunidade para ganhar segurança, não é? Então, vou ganhar segurança com ela. E falava algumas palavrinhas, e eu só ficava esperando assim o retorno dela, se eu falei algo de errado. E aí ela falou um negócio lá, eu consegui entender, aí ela pegou e falou assim para a Júlia, que a Júlia traduziu, falou assim que a Jéssica fala inglês muito bem. Eu falei assim, olha, vou fazer inglês, viu, André? Me espera. Mas, olha, isso é o que eu quero te mostrar, porque às vezes... mentiu já, gente. Eu quero te mostrar, porque às vezes, né, algo que você tem tanto medo, insegurança, quando você tem a oportunidade, não é aquele gigante, não é aquela coisa, né, que você falou assim, meu Deus, não é tudo isso não. Achei que era, mas não é. Mas é o que a palavra diz, não tenha medo, eu coloco palavras na sua boca, porque é pelo Espírito Santo. Talvez você está com medo de fazer tantas coisas, talvez você tenha o sonho de fazer tantas coisas, de arriscar em algo. Deus já falou para você, você já recebeu palavras, mas ainda você cede ao medo, à insegurança, à timidez. Como que você quer receber vinho novo se você não está fazendo aquilo que o Senhor já te ordenou? Não é? Porque qual é a palavra? Faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Ele mandar. E eu até preguei isso lá, junto com o Fer. O que é que o Senhor já nos falou? Nós já recebemos essa ordem, faça tudo o que Ele mandar e não fizemos ainda. Mas nós estamos aqui, né? Aguardando, faça tudo o que Ele mandar. Não, Ele não vai falar nada novo. Ele vai esperar você cumprir com aquilo que Ele já te ordenou. Encha as talhas. Enfrente esse desafio. Se desafie, vá em frente. Não tem nada pode te parar. Se Deus é com você, quem será contra você? Se Deus está te garantindo, te confirmando, eu sou com você, eu sou o seu Deus, não tenha medo. O que é que você está esperando? Nós não podemos mais perder tempo. Todos estamos aqui, queremos esse vinho novo, queremos receber essa alegria, viver um novo tempo, uma nova história. Só que eu não posso esquecer do que Ele já me mandou fazer, porque Ele já nos mandou. E a gente não pode ignorar. Ah, não, pastor, ano novo, vida nova, né? Vida nova, vinho novo. Não, pastor, ano novo. Esquece as ordens do ano passado. Não. Porque nós precisamos fazer aquilo que Ele já nos ordenou. Todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe o que tem que ser feito. Lembra em dezembro, né, que a gente, naquelas últimas semanas, aquele mover, né, vamos colocar a casa em ordem, vamos alinhar. Foi o primeiro jejum ali que a bispa, foi aquela unção, a visão de muitas pessoas sendo ampliadas. Deus não estava mexendo, Ele estava cavucando o passado de algumas.
E sempre nos atendimentos, até aqui no altar eu falei assim, o ano que vem vocês vão entender por que Deus está fazendo isso. Agora todo mundo entende. Porque para Deus derramar o novo, precisa sair o velho. E tem um ponto. Tudo que é, né? E esse vinho é algo muito importante. O melhor vinho. Nós temos que também tomar cuidado para o diabo não roubar o nosso vinho. Porque às vezes Deus está derramando, às vezes não, Deus já começou a derramar o vinho novo. Você tem que estar atento. Porque senão o diabo começa a roubar este melhor vinho na sua vida. Pessoas que estão vivendo sonhos de uma vida, conquistas, realizações, conseguiu viver aquilo que tanto sonhou, buscou, almejou, está lá, está vivendo, está maravilhoso. O vinho novo já chegou para ela. Aí ela começa a caçar pelo em ovo. Aí ela começa a ficar insatisfeita, começa a retroceder, começa a ceder os pensamentos, e o diabo vai o quê? Ele fez um furinho lá naquele odre, ó, e você só está perdendo o vinho novo. Não pode ser assim. Foi o que aconteceu, né, ontem com o clamor, o jejum que o Fer, junto com a igreja, todos nós abrimos o jejum, e o tanto de testemunho que tem chegado, exatamente pessoas que sentiram uma dor, que estava sentindo uma enfermidade, tristeza, angústia, uma opressão, tudo que é opressão, depressão, tudo. E fez o jejum, a pessoa levantou. Porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. Você acha mesmo que o diabo quer que você receba vinho novo? Não, ele quer que você continue com o vinho velho. Ele não quer que você se torne um odre novo. Ele quer que você continue sendo um odre velho, podre, rasgado, que não retém nada, que não segura nada. E para o Espírito Santo vir, encher a sua vida da presença dele, esse odre precisa ser o quê? Novo. Porque aí o odre é novo, você se enche do Espírito Santo, então você recebe esse poder. É desse poder que nós estamos falando. Dessa alegria, dessa felicidade, dessa plenitude que o Senhor tem nos prometido. E você não pode ceder ao medo, à insegurança. Como o Fer falou, todo mundo vai ser rejeitado. Né? Todo mundo é rejeitado por alguém na vida. Não tem como todo mundo gostar de você. Não tem como. Como pregadores, nós que estamos aqui no altar, isso, para a gente, é assim. Tem pessoas que gostam da nossa pregação, tem pessoas que não se identificam, tem pessoas que se identificam, tem pessoas que já falaram, não vou porque a bispa grita demais. Então, assim, a bispa mesmo já falou, se Jesus, o nosso Senhor, Salvador, Redentor, foi rejeitado, tu não vai ser rejeitado, não? Uma vez uma senhorinha, acho que tinha uns 90 e poucos anos, ela falou assim, bispo, eu não venho aqui, eu vou na igreja lá, na católica e tal, bispa grita demais, aí na hora eu já falei, grita porque os outros estão dormindo. É para acordar mesmo. É para te despertar. É para despertar os que estão dormindo. Desperta tu que dormes, levanta entre os mortos. Essa questão não é uma novidade, né? Não a gente vê o próprio Jacó, né? Tinha mais uma afinidade com Esaú, o próprio Jacó, o próprio, ou melhor, Isaac tinha uma afinidade com Esaú e o próprio Jacó tinha uma afinidade com José. Então, é uma afinidade, né? Uma questão é que você tem que encontrar sua plenitude, sua identidade em Deus. E ter essa maturidade. Ter essa maturidade e ter essa coragem. Porque às vezes já era para você estar num lugar tão alto, mas você está lá se preocupando com a sua imagem, se preocupando com algo. Foi exatamente o que ele falou. Ali tem jovens que depois vamos ter uma conversa, que jovens que saiu da sala, fugiu de romper com aquilo.
E se você foge de algo que na sua cabeça é pequeno, não é pequeno. Não é assim? Nada é pequeno. Tudo tem um porquê. Eu vou fugir por quê? Porque vão rir de mim, não vão gostar? Qual é o problema? Não tem um problema. Nós temos que enfrentar corajosamente. Né? Quando fala de palavras assim como de Jeremias, de Moisés, eu tenho esse exemplo dentro da nossa própria casa, né? Que é o nosso filho mais velho, João, que teve essa questão na fala, e toda vez a família inteira falava: João, é como Moisés, é como a palavra de Deus. Onde está sendo o seu maior desafio? Onde vai ser seu ministério? Você vai ser pregador, profeta, você vai falar e vai curar, porque é assim. Olha o bispo Murilo, não é? O bispo Murilo que tinha tudo, né? Não era para existir mais. Olha só o homem que ele se tornou. Está lá, está com o braço, tem uma cognição, é super inteligente. É o ministério dele. Aquilo que o diabo lutou, né, para atacar, para humilhar, para envergonhar, hoje é o ministério dele. Então, nós temos esses exemplos, esses testemunhos dentro da nossa própria casa, da nossa família. Não, vamos, enfrenta, você pode, você consegue. Passou, está aí, falando, pregando, ensinando. É para isso que o Senhor nos chama. É como o Fer falou: veja agora, veja, Jeremias, o que você vê? Agora a visão mudou. Domingo o culto foi sobre essa mudança de visão. Então, a visão dele mudou. Então, vamos tomar essa decisão. Quando você for atacado, aí, pensamentos malditos, pensamentos que você fala: meu Deus, como eu tive coragem de pensar nisso. Você vai lembrar dessa palavra e vai falar teu nome. O que você vê? Calma. Aí você fala tudo o contrário daquilo que o diabo quer que você veja. Então o casamento, filhos, trabalho, seja qual for a área da sua vida. Quando você estiver passando por uma turbulência, você vai dizer para você, vai falar o seu nome e vai perguntar: o que você vê? Não, Senhor, eu vejo um casamento restaurado, eu vejo um marido, olha, que marido abençoado. Eu vejo filhos, olha, eu vejo meus filhos olha, estou vendo, Senhor, estou vendo os meus filhos saudáveis. Olha na sua conta, o que você vê? O que você vê? Nossa, Senhor, eu vejo, estou vendo, Senhor, eu estou pagando a taquari inteira. Eu sou provedora da taquari, eu sou coluna giré, eu sou, assim, eu banco a taquari, eu banco todas as igrejas. Olha, Senhor, estou vendo, eu vejo. Porque o Senhor fez a pergunta para ele. E nós temos que fazer essa pergunta: o que você vê? Eu tenho que olhar pela fé. Não é por vista, é pela fé. Então eu vou ver pela fé. Quando você sofrer ataques na sua identidade, na mente, faça essa pergunta: o que você vê? Senhor, eu vejo um ramo. Está brotando, está nascendo, eu estou vendo. Isso, é isso, vai florescer na tua vida, já está florescendo na sua vida. O vinho novo já foi liberado. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e vamos orar. Apresente a Deus. E eu quero que você, pela fé, você já veja essas situações 100% resolvidas na sua vida. Problemas, dívidas, doenças, situações que até então parecia que seria impossível, que não seria real e não seria neste propósito, neste mês de janeiro. E eu quero que você fale para Deus:
eu creio que o Senhor está fazendo coisas novas. Existe um vinho novo sobre a minha vida. E eu não vou viver e entrar no mês de fevereiro com as mesmas situações. Essas situações eu estou deixando no mês de janeiro. Eu creio que antes do Senhor eu entrar no terceiro jejum, ao passar essa semana na outra, antes de eu entrar no mês de fevereiro, se essas situações que até então não havia sido resolvida, será resolvida de maneira definitiva. De uma maneira definitiva, essas situações não irão mais roubar a minha paz, a minha alegria, a minha força, o meu sono, a minha vida, a minha família, os meus filhos. Declare que essas situações estão ficando nesta semana do dia 22. Eu não vou mais carregar ela na minha vida, como nós falamos. E eu vejo que muitas situações ficaram no mês de dezembro, no ano de 2024. Nós declaramos com muita força e nós cremos. E muitas situações não entraram em 2025. E eu acredito que nós vivemos fases. E se o Senhor está trazendo essa palavra, Ele está nos mostrando que eu tenho controle de tudo. E antes de você nascer, eu já o separei. E eu projetei todas as suas vitórias, todos os seus combates. Mas nós sabemos que o nosso Deus nos dá o livre-arbítrio. O nosso Deus nos dá o livre-arbítrio. E você tem o livre-arbítrio de combater e de acreditar e de praticar a sua fé e de crer nesta palavra, ou você rejeitá-la no seu coração e simplesmente acreditar que é só mais uma. Não, essa palavra não é só mais uma, essa palavra vem para te mostrar e para te revelar. O Senhor já está brotando ramos de amendoeira, já há sinais que a palavra dele está se cumprindo. Existem sinais nas suas áreas da sua vida, que já situações já estão mudando, um vinho novo está sendo derramado, já há sinais, o Senhor está perguntando, você pode ver, você está vendo, então olhe com os olhares da fé, olhe que a pequena nuvem, ela vai se transformar numa grande tempestade, olhe que essas situações que até hoje parecia pequena, mas da mesma forma que Deus mostra que Jesus disse sobre um grão de mostarda, ele pode mover montanhas, uma nuvenzinha pode entregar um tempo de chuva, um tempo de fertilidade, um novo tempo na tua vida. O Senhor está dizendo, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Respeite os pequenos começos, respeite os pequenos inícios, respeite esse novo tempo, creia que Deus pode sim estar definindo situações da sua vida no mês de dezembro, no mês de janeiro de 2025, em o nome do Senhor Jesus. Pegue o seu propósito nesse momento. Meu Deus, nós oramos nesse momento, meu Pai, e apresentamos ao Senhor. E eu declaro, meu Pai, que situações amarradas, situações doentes, situações, meu Pai, que estava estagnada, que não andava, que não, meu Pai, fluía, que não, meu Pai, crescia, que não, meu Pai, se curava. Nós declaramos, meu Pai, desde meu Pai, áreas, meu Pai, como a espiritual, a ministerial, eu declaro, meu Deus, um tempo, meu Pai, de relacionamento, de continuismo, um tempo, meu Pai, de proximidade, um tempo, meu Deus,
que o nosso povo está, Senhor, se levantando, meu Pai, no Espírito e se tornando um povo cheio do Teu Espírito, do Teu poder. Eu declaro, meu Pai, as áreas na família, casamentos restaurados, famílias restauradas. Eu declaro, meu Deus, um novo tempo, meu Deus, na saúde, o nosso povo curado, livre, liberto, restaurado. Eu declaro, meu Pai, um povo empregado, meu Deus, realizando negócios grandes, fechando contratos, meu Pai, milionários, crescendo e avançando no Senhor, meu Deus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo a sua saúde, o seu profissional. Eu declaro você conquistando aquilo que você veio buscar, a sua casa, o seu apartamento, o seu casamento. Eu declaro você conquistando o seu carro, a sua moto, aquilo que você está sonhando, aquilo que você está almejando, aquilo que você está apresentando ao Senhor. Eu declaro um novo tempo, que a sua unção cresça, que a sua visão seja expandida, que a sua inteligência seja aumentada, que a sua sabedoria possa crescer, que o Senhor derrame discernimento, conhecimento, entendimento. Eu declaro um vinho novo na tua vida, eu declaro um vinho novo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos seus filhos. Eu declaro você livre, curado, que nada que até hoje impedia você de se aproximar, que nenhuma situação possa mais ser um empecilho. Eu declaro você curado, eu declaro você curada, eu declaro você livre, eu declaro que o Senhor é o seu Pai, assumindo a sua paternidade, Ele te envolvendo, Ele sendo o seu Deus, o seu Pai, o seu guia, o Senhor sendo o seu médico, o seu juiz, o seu advogado, Ele sendo este Pai que te completa, que te escolheu e que te derramou já destreza, habilidade e plena capacidade para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por estar entrando, meu Deus, já neste dia 23, meu Deus, nesse dia 23 de janeiro, meu Pai, nós entramos, meu Pai, eu quero já consagrar esse dia, meu Pai, esta quinta-feira, que seja, meu Pai, uma madrugada de vitórias, meu Deus, que seja uma quinta-feira de respostas, um dia de crescimento, um dia de avanço, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro respostas, eu declaro diagnósticos médicos caindo por terra, eu declaro contratos sendo assinados, carteiras de trabalho sendo registradas, passaporte e visto sendo liberados. Eu abençoo a sua vida, eu declaro crescimento e avanço para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o seu propósito e declaro materializado, concretizado e realizado em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te amamos e eu te agradeço demais, meu Pai, por essa oportunidade. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Rei, é o nosso Mestre, meu Deus. E eu agradeço por ter nos dado, meu Pai, esse privilégio de estar na sua casa, nessa primeira casa firme do ano de 2025. O Senhor é maravilhoso, meu Deus, e peço que o Senhor conduza, Senhor, toda essa madrugada, até o encerramento, Senhor, no culto das 7, e que seja uma grande glória, de grandes respostas e de grandes portas abertas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.